Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Santiago, eu sou voluntário da ELO de 2022 e vou resolver agora com vocês o problema Caingang e Chocleng, que compõe a lista número 6, RAMAG, do percurso de estudos da ELO de 2022. Caingang e Chocleng são duas línguas indígenas brasileiras faladas na região sul do Brasil, especialmente no estado de Santa Catarina. Elas são consideradas línguas irmãs porque elas derivam de uma mesma língua ancestral, o chamado Proto-G meridional. As duas fazem parte do tronco linguístico Macro-G, mais especificamente da família G, ramo G meridional. Ou seja, elas possuem muitas palavras cognatas, da mesma forma como o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno possuem várias palavras cognatas por serem derivadas da mesma língua ancestral, que é o latim. Então, o problema em si é muito simples. Ele nos dá um corpus de 34 palavras em Caingang e Chocleng, divididas igualmente, e sua respectiva tradução em português. Nós não sabemos dessas palavras quais são Caingang e quais são Chocleng, mas nós sabemos que todas elas possuem um par. E esse par é o que nos facilita a encontrar esse par, não somente é a escrita da palavra, como também, principalmente, o seu significado em português, que muitas vezes assim, em todas as vezes é muito parecido, se não igual ao significado entre as duas línguas. Aqui nós temos 32 das 34 palavras do corpus, as outras duas sendo as que o próprio enunciado nos dá e que vai servir como nosso ponto de partida. Essas palavras são prug e plong. O enunciado nos diz que prug com R e com o Y nasalizado pertence à língua Caingang, significa ano, fome ou miséria. E plong com L e com O nasalizado pertence à língua Chocleng, significando verão ou ano. Analisando o restante do corpus, a gente percebe que tem várias palavras significando a mesma coisa, né? Formando pares, em que uma palavra vai possuir R e a outra palavra vai possuir L. A partir disso, então, a gente consegue agrupar, seguindo aqui esse padrão de que no Caingang a palavra tem R e no Chocleng a palavra tem L, a gente já consegue agrupar outros 5 pares de palavras. Então, Ran e Lá, significando sol em Caingang, sol, dia em Chocleng, Fer, Zão, For, Zu, Ru, Lon, Crin e Clen. Todas essas palavras, então, a gente já consegue relacionar segundo a coluna correta entre Caingang e Chocleng. Sendo, logicamente, o que nos auxilia muito é ter esse significado das palavras em português. Não é 100% igual, já que são línguas diferentes e os processos semânticos vão fazendo com que haja essa distinção semântica, mas isso já nos ajuda a resolver a questão. A partir disso, a gente consegue ver também padrões, né, nas diferenças vocálicas entre as duas línguas. Se em Caingang a gente tem aqui esse Y nasalizado tornando-se um O nasalizado, a gente consegue ver isso em ocasiões distintas. Nesse primeiro par, que é o nosso ponto de partida, e também nas palavras que significam quente, ru e long. Com base nisso, a gente já consegue identificar outros dois pares. Esse que significa estar deitado, nu e non, e esse, fumer e tomar, significando fígado em ambas as línguas. Nesse último par, a gente vê a repetição de outro padrão. Se aqui, nas palavras para pena e asa, a gente tinha o A nasalizado do Chocleng tornando-se o E nasalizado em Caingang, isso se repete nas palavras para fígado. Isso nos possibilita, então, relacionar outros pares. Me e man, significando ouvir em Caingang, ouvir, sentir e saber em Chocleng. E Kane, Konan, significando olho, fruto em Caingang e olho ou fruta em Chocleng. E aí a gente segue com outra distinção vocálica.
que a gente não viu ainda nesses primeiros exemplos. A gente tem o A em Caingangue, tornando-se O com acento agudo em Xokleng. E voltando para cá, a gente também tem o A sem nenhum tipo de acento em Xokleng, tornando-se o A nasalizado em Caingangue. O que isso nos permite relacionar? Então, esse primeiro aqui nos permite relacionar Tag do Xokleng com Tang do Caingangue, que significa novo, e o Gang de Caingangue, que significa cabelo, com o Gain de Xokleng, que significa crina. E essa relação do A do Caingangue com o O com acento agudo do Xokleng nos permite relacionar o Ga com Go. E por último, o O com acento agudo do Caingangue e o U com acento agudo do Xokleng nos permitem relacionar as duas palavras para nuvem, Gog e Gug. Só nos resta então, para finalizar essa relação entre os 16 pares de palavra em Caingangue e Xokleng, essa distinção vocálica que a gente vê a partir do A e do O que a gente já tinha visto. A gente vê o I nasalizado em Caingangue, tornando-se o E nasalizado em Xokleng, nas palavras que significam fumaça. E por último, essas palavras que significam frio e pássaro, esses pares, né? Kusa em Caingangue, tornando-se Kucho em Xokleng, e Sensi em Caingangue, tornando-se Chanche em Xokleng. Nós vimos o A tornando-se O aqui em Piolho, Caruncho, em Nija e Nejo, fumaça, e o E nasalizado tornando-se A nasalizado e o I nasalizado tornando-se E nasalizado em outras palavras como Krin, Klen, Kane, Konan e assim por diante. E isso finaliza a primeira parte da pergunta, da questão. Né? A gente já relaciona todas as palavras corretamente na coluna correta, né? Na coluna de Xokleng e na coluna de Caingangue. Com isso, a gente já pode passar para o restante da questão, que a partir dessas palavras em Caingangue e em Xokleng, escrever como seria a palavra cognata da outra língua. Para isso, a gente pode sintetizar o que a gente viu naquela tabela em outras tabelas separadas. Uma tabela das relações consonantais e uma tabela das relações vocálicas. Aqui, nas consoantes, eu grifei de amarelo as relações em que existe uma mudança, né? Então, do Caingangue, o R torna-se L em Xokleng, o Z do Xokleng torna-se F em Caingangue, e o S do Caingangue torna-se o encontro consonantal TX em Xokleng. E isso tudo sendo vias de mão duplas, né? Não é uma língua que gera a outra, mas é um fenômeno que ocorre igualmente nas duas línguas. As outras consoantes permanecem as mesmas, então a gente sabe que quando elas estiverem aqui nessas palavras, elas vão permanecer iguais. Aqui, no encontro nas relações vocálicas, eu peço para vocês ignorarem essas três primeiras linhas grifadas. Na realidade, todas as linhas das vogais, existe uma mudança, né? Então, nessas 5 primeiras linhas são mudanças de mão dupla. Se essa vogal é assim em Xokleng, ela vai ser dessa outra forma no Caingangue e vice-versa, com exceção da última linha, porque como nós vimos, o U do Xokleng ele pode tanto permanecer como U, como tornar-se um O em Caingangue. Fazendo o outro lado, a gente sabe que tanto o O do Caingangue quanto o U do Caingangue vão se tornar U em Xokleng. Então, não é uma via de mão dupla perfeita, como são todas essas outras linhas, tanto das relações vocálicas quanto das relações consonantais. Sabendo disso, a gente consegue finalizar aqui. Do Caingangue para o Xokleng, areia seria long long, seria pan e morder seria pló. Da mesma forma, essas palavras em Xokleng se tornariam a
Caingangue. Aqui eu peço para vocês tomarem um pouco de atenção. Só existe uma mudança vocálica. Foi erro meu, eu esqueci de colocar o N aqui, mas a única letra que muda nesse par de palavras é a vogal. É o E nasalizado em Xocleng e o I nasalizado em Caingangue, mas o P vogal N permanece o mesmo. A gente termina então a parte 2 e a parte 3 dessa questão, sobrando somente então a última pergunta, que é qual é a exceção, né, entre as relações dessas duas línguas, que é, como eu havia falado, o U do Xocleng, porque o U do Xocleng ou ele permanece U ou ele vira um O com acento agudo no Caingangue. E com isso a gente termina a questão. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa questão, vocês podem procurar a organização da Elo. Muito obrigado e bom dia!